Se você está pensando em transformar a mountain bike em Monster Gravel, corre atrás de uma mountain bike antiga. Edu, mas assim você me desanima, eu já tenho uma mountain bike mais moderna. Pois é, só que a geometria de uma mountain bike antiga, aro 26, é mais próxima da geometria de uma gravel. Então, as bikes da década de 90 são as melhores. Só para lembrar, a Monster Gravel é uma gravel feita a partir de uma mountain bike, nova ou antiga. Pode ser aro 26, 27,5 ou 29. E o guidão pode ser o drop ou o corner bar. Esse aqui é o corner bar. Ele é um guidão que permite várias pegadas, né, como a gente tem no guidão drop, que equipa gravel ou bicicleta de estrada. E aqui tem uma vantagem, você pode manter os seus comandos da mountain bike. Você consegue usar aqui o sistema de mudança de marcha e freio da mountain bike e não vai ter que gastar a maior grana para colocar o STI, que é aquele sistema usado na bicicleta de estrada e na gravel original, que costuma ser bem caro. A primeira dica é sobre o garfo ou suspensão. Na Monster Gravel você pode usar a suspensão original da mountain bike ou um garfo rígido que deixa a bike mais leve. Só que tem um detalhe, se você vai usar garfo rígido e a bike for uma 29, tome cuidado com a altura desse garfo rígido, porque muitas vezes ele é bem mais baixo que o garfo original com o amortecimento. E usando um garfo rígido mais baixo, você vai mudar vários ângulos da bike, né? Ela vai abaixar, então você vai alterar o ângulo aqui desse tubo dianteiro e também o tubo de cilindro, vai ficar tudo mais para frente e o central vai ficar um pouco mais perto do chão. Essa comparação de ângulos, né, de medidas, todos esses números, eu estou fazendo nas bikes que eu tenho e com o meu bike fit, porque se fosse falar de geometria geral que essas bikes podem ter, daria uma infinidade, né, daria um vídeo de 5 horas. Eu fiz essa tabela com a geometria, vários números dessas bikes que eu tenho aqui. Uma gravel original, uma Monster Gravel feita a partir de uma mountain bike aro 26 da década de 90 e uma mountain bike atual com a geometria moderna. E a gente nota aqui como a Monster Gravel fica melhor, mais próximo da gravel. Por exemplo, no ângulo da frente, né, a gente tem na gravel 72 graus, nessa aqui, 70 na Monster Gravel e na minha mountain bike mais nova 68 graus. O que acontece? A gente o 70 aqui está mais próximo do 72, né? Então quando a gente tem o garfo mais de pé, a bike é muito ágil, ela vira muito depressa, né? Faz aquela troca de linha rápida, a gente costuma gostar disso. E quando o garfo é mais relaxado, mais deitado, como essa mountain bike moderna, você tem mais conforto e segurança nas descidas buraquentas, né? Aquela descida perigosa, assustadora. Mas deixa a virada um pouco mais lenta. Então, nesse caso, eu estou aqui entre as duas, né? Com 70 graus de inclinação nessa Monster Gravel, ficou ideal, é um balanço perfeito entre essas duas medidas. Nessa adaptação de uma mountain bike aro 26 antiga, o tubo do cilindro, o ângulo do tubo do cilindro, está conectado ao avanço e ao guidão, porque eu teria aqui um avanço muito longo, típico das mountain bikes da década de 90, mas eu estou usando um guidão drop, que tem múltiplas pegadas, mais para trás, mais para frente, em cima, embaixo. Para segurar aqui nessa parte reta, eu até poderia manter, né, esse conjunto aqui com outro guidão, que me daria uma posição até razoável de segurar na parte reta, só que ia deixar longe demais essa parte longa, que segurar em cima é super confortável, é legal, principalmente para sprintar em pé. Seria impossível usar. E nessa adaptação a gente tem que usar mesmo um avanço bem mais curto. Essa era uma mountain bike, né? Trek, aro 26, 1994. Agora virou Monster Gravel e eu dei sorte, né? Porque a geometria aqui é perfeita. Por exemplo, o ângulo aqui do tubo de cilindro, 71 graus, é bem mais de pé do que daquela ali, por exemplo, que tem 74, né, graus. Então ele é bem mais deitado, o que deixaria essa distância aqui muito longa. Eu ia ter que ficar, né, assim, super esticado. Para compensar isso, eu ia ter que pôr um avanço mais curto que esse e também usar um canote sem o offset, né? Sem aquela parte que joga o selim para trás, um offset zero, para deixar mais próximo aqui, para ficar
minimamente confortável. Traseiras curtas, a gente sabe que é muito bom para retomada de velocidade, né? Às vezes você faz uma curva e retoma o pedal, ela embala rápido, consegue fazer curva fechada com mais velocidade. E essa mountain bike tem a traseira 4 milímetros mais curta que a Gravel, então é super legal. Só que essa mountain bike Aro 26 aqui, essa Monster Gravel, é o melhor dos mundos. A traseira dela é 15 milímetros menor do que a da Gravel. Então, quer dizer, uma bike que é extremamente rápida na retomada de velocidade e em curva fechada também. Uma outra medida que ajuda muito, principalmente no equilíbrio, né, como a gente sente o equilíbrio da bike andando, é quanto o central está abaixo da linha horizontal aqui, né, de eixo a eixo, quanto ele é para baixo. Que na Gravel é mais ou menos 75 milímetros, na mountain bike, essa que eu tenho aqui é 65 e essa só 34, ou seja, essa aqui das três a bike que tem o central mais alto, tá 30, 40 milímetros mais para cima do que o das outras bikes. Mas eu não achei nada negativo nisso, né? Andando na bike você não sente, eu me adaptei bem, então não me incomodou ela ter o central um pouco mais alto que das outras. O que eu estou medindo aqui é o top tube horizontal, que é medido assim, bem horizontal, do centro aqui da espiga até o centro do canote. Essa medida corresponde ao espaço que o ciclista tem, né, nas diversas posições que ele fica durante a pilotagem. E curiosamente as três bikes são muito próximas, né? Essas duas aqui têm a mesma medida, 582 milímetros. E aquela mountain bike, 586. Então ela é só 4 milímetros maior que essas duas aqui nessa medida. O tamanho total da roda também é uma medida importante, principalmente no Monster Gravel, né? Já que a gente está chamando já de monstro, justamente porque pode usar uma roda de 29 com um pneu grande. E olha só, essa aqui tem muita vantagem. Por exemplo, a Gravel original, que é a Aro 700, com esse pneu deu 700 milímetros de altura, medida exata. Essa aqui deu 690, já é menor do que esse daqui. E essa aqui é a maior medida de todas, 744, ou seja, aqui tem 54 milímetros a mais do que a Monster Gravel. Então, ela é imbatível na arrancada, na retomada de velocidade. E só numa prova de 200 km você sentiria que essa aqui rende mais. No jeito que a gente costuma andar, nos treinos que a gente faz, é imperceptível, né? E é uma medida muito boa. Por curiosidade, eu medi também a altura do guidão até o chão, né? Que quanto mais baixa a bike for, melhor para o sprint, né? A gente consegue aplicar mais força, por isso as bikes de cross country, as de estrada são tão baixas. Deu 935 na Gravel, 925 na Monster Gravel, que é a mais baixa de todas, e a mountain bike, né, do guidão até o chão, 1,010 m, 1,10 m. Então essa é a mais alta de todas e essa a mais baixa de todas. Claro que você pode trocar o avanço, colocar positivo e negativo, isso vai interferir, mas falando aqui das minhas bikes, é isso que eu apurei. Essa Monster Gravel é a bike mais rápida que eu tenho para andar na terra, comparando aí com uma mountain bike 29, por exemplo, que usa uma coroa de 32 dentes. A coroa aqui tem 44 dentes, então é uma bike engatada na marcha mais pesada, uma volta no pé de vela dá 4 voltas, né, na roda traseira. Então é uma bike super rápida. Ela, comparando com uma 29, ela vai embora, né? Quando a gente anda junto com bikes 29, ela vai sumindo, né, de todo mundo. E isso é muito legal. Então foi a somatória de tudo que eu consegui colocar nela que deixou ela assim bacana e muito ágil. Montar uma Monster Gravel a partir de um quadro antigo de bike Aro 26, por exemplo, pode ser uma ótima opção. Ainda mais em tempos que todo mundo quer ter uma bike 29, essas 26 acabam ficando encostadas e dá para achar, por exemplo, só o quadro ou até mesmo a bike completa por um preço justo. E você, que bike usaria para fazer a sua Monster Gravel? Comenta aí que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!